Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Alesp em Pauta. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito mais comum, infelizmente, na nossa sociedade do que vocês pensam. Envolvem conflitos familiares, chama-se alienação parental. E no dia 25 de abril existe o Dia Internacional de Combate à Alienação Parental. Para falar sobre esse assunto, hoje tenho dois convidados comigo nos estúdios. Dr. Daniel Oliveira, advogado especialista em direito familiar, e também doutora Cíntia Castro, psicanalista. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Doutora, eu vou pedir para que o senhor comece explicando para a gente o que é alienação parental, para quem de repente não sabe ou para quem sofre, justamente essa situação e também não tem informação, Sim. Então não consegue caracterizar e afirmar que sofre. Sim. Obrigado primeiramente pela oportunidade. Alienação parental é qualquer ato que venha prejudicar psicologicamente a criança em relação ao outro cônjuge ou ao seu marido ou à sua esposa. Geralmente, quando o casal está em período de dissolução, de separação, acabam acontecendo alguns atos, algumas práticas que são geralmente reprováveis pelo pai ou pela mãe que tem a guarda da criança. Então, quando ela acaba cometendo esses atos de afastar do convívio a genitora ou genitor, ou então de falar mal daquela pessoa para a criança, são atos que podem ser considerados de alienação parental. Agora, doutor, explica pra gente, isso pode acontecer, por exemplo, em casais que não estão separados, ainda, ou, por exemplo, com outras pessoas da família, por parte do pai ou por parte da mãe, ou não? Só se caracteriza quando é do pai para a mãe especificamente? Eu acho que ocorre com maior frequência quando os casais estão separados. Mas dependendo da dinâmica da família naquele momento, pode ser sim que aconteça. A sogra falar mal do genro para a criança, ou então a mãe que critica muito o seu marido para a criança, todos esses são atos de alienação parental. É lógico que você vai ter graus mais elevados, que vai prejudicar ainda mais a criança, e graus menores, quando as pessoas estão ainda no convívio entre eles ali da família, sem se separar, acaba sendo de forma mais leve, mas acaba acontecendo mais vezes, entendeu? Então, nem sei, eu acho que a doutora Cíntia pode explicar para a gente melhor em qual grau é mais danoso para essa criança. Doutora, por favor. Na verdade, quando a gente fala de alienação parental, já traz um dano comportamental e psicológico, tanto para a criança como familiar, e esse familiar também engloba o avô, a avó, o tio, os primos. Então a gente precisa trazer isso de uma forma bem ampla. Infelizmente, como você falou, hoje em dia é comum esse tema no consultório. A gente trata muitas crianças que vêm ou por indicação da escola, ou porque está tendo alguma separação, e a gente tem que também separar o que é alienação parental e síndrome de alienação parental, que são coisas distintas. Alienação parental, como o doutor Daniel falou, é todo ato que acontece o dano à criança ou ao adolescente contra, existe o guardião ali, o genitor guardião, e que faz alguma coisa, algum dano contra o outro genitor. Quando a gente fala da síndrome de alienação parental, a gente fala quando a criança, esse distúrbio ele acontece durante o processo de separação. E aí a criança ela se apega muito ao genitor que fica com a guarda. E aí ela mesma não quer saber de contato com o outro lado e nem com a família e nada que se refere. Isso traz danos, assim, muitas vezes até irreversíveis. Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Eu queria perguntar para a senhora, quais são esses principais efeitos que causam nessas crianças e se tem alguma faixa etária onde a alienação parental acontece de uma forma, digamos, mais prejudicial para essas crianças e jovens ou não? É diferente quando essa separação dos pais acontece, quando esse jovem é um adolescente, por exemplo, então consegue ter uma percepção diferente e essa alienação pode não ocorrer de forma tão incisiva? Sim. Primeiro que a gente tem que pensar o seguinte, toda criança quando nasce, o primeiro contato com sociedade, com relacionamento, são os pais. Então, a criança recebe o quê? Carinho, amor e proteção. Quando essa imagem de proteção acaba caindo, não ficando intacta, essa criança ela já começa a ter os seus danos pessoais e comportamentais. O que começa a demonstrar em agressividade, depressão, ansiedade, automutilação, que a gente vê bastante. Nós podemos falar de dificuldade de aprendizado, dificuldade de fala inúmeras vezes, desorganização. Se nós formos falar, tem inúmeros prejuízos que essas crianças acabam levando.
Quando chega mais ou menos na faixa de 16 a 19 anos, a gente se preocupa muito porque vem o índice de suicídio, que vem crescendo bastante. E há uns 10 anos para cá, a gente vem percebendo que o número de divórcios vem sendo muito alto. E automaticamente as brigas pela disputa pelas crianças. E as crianças acabam sendo também muitas vezes utilizadas como um objeto para que um genitor ofenda ou ataque ou use essa criança para que possa até se vingar, fazendo chantagens emocionais. E quando chegam épocas festivas, então essas crianças entram em pânico, ansiedade, são as piores datas, porque muitas vezes o que eles escutam, você vai passar com o seu pai e eu vou ficar sozinha, você vai passar com a sua mãe novamente, e isso acaba acontecendo e a criança fica o quê? Sem saber como ela deve reagir. Então a alienação parental ela existe em vários aspectos, até mesmo na aprovação que a criança tem de pedir uma autorização, mesmo numa visita, né, com o pai ou com a mãe autorizada, ela tem que ligar, ela se sente na obrigação de ligar e pedir autorização para o genitor que tem a guarda. Doutor, quais são os principais desafios legais aí quando ocorre alienação parental? Acho que o primeiro e mais importante deles é a prova. A prova de alienação parental é uma prova muito difícil de se fazer. São somente analisado em conjunto com vários aspectos, você pode dizer que realmente existiu ou não essa alienação parental. Mas outro aspecto terrível também é a questão da criança. Porque a criança vai sendo minada constantemente com aquele ataque de um para o outro, e ela acaba ficando no meio disso, e algumas até acabam se aproveitando dessa situação, porque ela sabe que ela tem duas rotinas. Então ela vai lá, provoca o pai de um lado para conseguir o que ela precisa, depois ela deve ir para o outro e provoca, e os pais entram numa guerra que não tem fim. E é difícil de se suspender essa alienação, porque às vezes a raiva entre eles é tão grande, e isso tudo acaba indo para a criança e por processo também, judicial, litigioso. Doutora, os efeitos da alienação parental têm como ser revertidos? Em alguns casos, sim. Por isso que quando o casal decide se separar, o ideal é procurar uma ajuda psicológica para que eles se preparem e que toda aquela mudança que vai acontecer dentro da família seja trabalhado. Existem momentos em que a gente consegue, sim, pegar essa criança e fazer com que ela entenda que o problema é do pai e da mãe, não tem nada a ver com ela. Que existe ex-marido e ex-esposa e não ex-filho. Porque muitas vezes a criança ela traz sentimento de culpa, de abandono, como se ela fosse o objeto. Se eu não existisse, meus pais não estariam separados, eles não estariam brigando, eu sou o culpado disso. Então, há sim condições da gente reverter esse quadro com a criança, tanto comportamental como emocional, só que quando chega num grau muito alto, quando, né, como eu te falei, da criança começar uma automutilação, tentativas de suicídio, é um pouquinho mais complicado. Doutora, existem leis específicas que regem, que dizem respeito à alienação parental? Sim, existe uma lei de 2010 que rege sobre a alienação parental. Existem algumas leis, tem uma lei mais nova de 2017 que também se refere-se a essas práticas, e juntamente com o Estatuto da Criança e Adolescente e com a Lei Maria da Penha, as leis acabam se complementando para fazer essa proteção integral dos direitos da criança. Então, sim, são diversas leis, inclusive o Código Penal também prevê o crime, a imputação de crime quando se acontece alguma coisa contra a criança ou alguma prática de violência, mesmo sendo psicológica ou até física contra a criança. Sim. O senhor comentou a dificuldade de ter provas, né, ou de obter essas provas que caracterizem uma alienação parental. Quais são? O que caracteriza? Eu acho que, geralmente, o que chega no meu escritório é muito WhatsApp. Porque essas crianças, hoje em dia, são muito jovens, né, são muito tecnológicas, então todas elas têm o WhatsApp. Então, com o tempo e o histórico de conversas dessa criança com seu pai ou com a sua mãe ou com outro parente próximo, acaba sendo uma boa prova para você demonstrar que aquilo está acontecendo. Mas sim, depoimentos pessoais. Hoje em dia também as casas têm muitas câmeras, você acaba vendo algumas coisas acontecer com maior facilidade, o que não acontecia no passado, que era bem mais difícil de se provar, né, que ocorria aquela alienação parental. E aí é um trabalho que geralmente o advogado desenvolve em parceria com uma psicóloga ou com uma psicanalista, por exemplo? Com certeza. Eu acho que acompanhamento numa psicóloga é essencial e acaba sendo, um acaba complementando o outro. A psicóloga acaba falando para o advogado o que é melhor acontecer naquela família, e nós passamos também para a profissional, se for possível, o que está acontecendo e ver o que a gente pode fazer para tentar mudar aquela dinâmica que tem ocorrido diariamente ali naquele seio familiar.
Doutora, eu imagino que a senhora receba também, né, no consultório, que a senhora atue junto com muitos advogados de família, né? Quando a gente faz, né, o nosso trabalho junto com o jurídico, a gente acaba recebendo todo o processo para que a gente possa ler e a gente começa a marcar as entrevistas. Primeiro individual, do pai, da mãe, se acharmos interessante de outros familiares, da criança, para a gente ver a dinâmica e o comportamento de cada um. Não é só o que eles falam, e sim o comportamento. E depois disso a gente reúne a família para ver como que aquela família age juntos. Quem é que domina quem se sente retraído com os seus sentimentos na hora da fala. Quando achamos necessário, é possível aplicar testes tanto na escrita quanto no lúdico. E aí a gente vai fazendo todo um trabalho junto com o advogado, né, para que a gente saiba, e o juiz também, para que a gente saiba, através da personalidade dos pais, para saber se é seguro para a criança, se ela se sente segura também. Como o doutor falou sabiamente, né, existe a criança que usa também a chantagem. Eu tenho 2 casas, então eu acabo barganhando. Eu quero ficar com você, então eu vou querer mais presentes, mais facilidades, mais horários. E muitas vezes esses pais acabam dando um pouco mais de liberdade para esses filhos, o que acaba saindo também do que é certo, o que é errado, né, do limite da criança, porque ele acaba falando, então eu vou ser o pai legal, eu vou ser a mãe legal, vou deixar dormir até tarde, vou deixar comer o que não pode, né, fora do horário, o refrigerante, e assim vai indo. Então, o trabalho em conjunto com o advogado é muito importante, para que a gente possa fechar e saber se realmente existe alienação parental, como ficam os 2 lados, se existe uma chantagem emocional, de repente por um término não aceitado, né, uma briga de família, ou se realmente o que a criança está passando é verdadeiro. A intenção real é a gente cuidar do bem-estar da criança, esse é o primordial. Agora, eu imagino que essa criança ou esse adolescente dê sinais, né? Logo no começo, de repente, em que começa esse processo de alienação parental, quais são esses sinais? Ela começa a ter muito medo, tique, automutilação, como eu falei, que geralmente é no bracinho, é na perninha. Quando vem pra gente com a roupa mais larguinha, até no calor, começa a pôr muita mãozinha em determinados lugares, ou ela fica muito segurando. Então a gente sabe que tem alguma coisa. Não coloca o olhar pra gente. Quando pergunta de papai e mamãe, eles abaixam o olhar. Tá tudo bem. Como que é lá na casa? Tudo bem. Evita falar do que acontece no dia a dia, como se mais ou menos fosse instruído. Aí devagar a gente tem que primeiro fazer um elo de confiança para que a criança saiba que tudo que é falado ali vai ficar entre nós, profissionais da saúde mental, com ela, que nada vai ser dito. Para poder ser feita essa transferência para que ela possa devagar. E muitas vezes ela não fala verbalmente, como você falou, o corpo fala muito mais do que o modo verbal. E também a escrita, então nós jogamos, desenhamos, deixamos com que a criança traga ali, seja numa agressividade num brinquedo, num jeito que ela desenha, de uma forma mais ríspida, dura, como ela fala, o que ela evita falar, quando tocamos um assunto onde ela desvia o olhar. Então é muito importante a gente observar também o comportamento da criança. Doutor, quais são os direitos legais desses cônjuges, né? Aí do pai ou da mãe? Sempre tem um que sofre ou que comete a alienação parental? Ou às vezes pode vir dos 2 lados? Olha, eu acho que no direito de família cada situação é uma situação específica, né? Cada dinâmica da família é diferente em cada casa. Então é difícil de falar que como começa, né? Geralmente é uma briga entre o casal, que eles estão numa época de separação, acaba se optando para a criança fixar o domicílio em uma das casas e ela acaba tendo mais convivência dentro dessa casa. Se a dinâmica for de briga entre aquele casal, dinâmica de separação e tal, pode ser que ocorra essa separação. É bom que se diga que não são todos os casais que estão se separando que praticam alienação parental, mas é quando aquela dinâmica daquele casal não está mais se encaixando, não está mais em sintonia e a coisa vai para um lado que desanda para um lado que não é o mais adequado, acaba ocorrendo as alienações parentais, que pode ocorrer tanto do homem quanto da mulher. Eu acho que não tem uma questão de sexo nessa questão. É mais mesmo qual é a dinâmica, qual é o estado psicológico daquela pessoa na época e o que ocorreu realmente para ocorrer aquela extinção daquela relação. Mas quando fica comprovado que existe alienação parental, quem comete essa alienação, o outro, o cônjuge ou o ex-cônjuge, tem algum direito, seja de ressarcimento, seja de algum tipo de indenização?
Olha, dependendo do dano que se causar a essa criança, pode até se pensar mesmo em questão de indenização. Mas eu acho que a lei veio com uma questão mais prática, sabe? Que é realmente tentar tirar do convívio essa pessoa que está causando esse mal imediato para a criança. Se aquilo trouxe danos para o futuro, o histórico da criança, psicológicos, grandes abalos, aí sim pode se pensar em indenização. Mas é mais mesmo pensando na dinâmica da família e tentando tirar aquela criança daquele convívio, tentar fazer alguma atitude para você poder cessar essa agressão. Porque a agressão para a criança é muito forte, né, doutora? E a gente tem que tomar muito cuidado, como o doutor falou, né? Muitas vezes começa uma fala como, você não vai ser nada igual ao seu pai, você não presta igual a sua mãe, você não faz nada, você nunca vai ser nada. Então a criança começa a absorver, isso é uma alienação parental também. E aí a gente começa a perceber, a criança chega no consultório muitas vezes se sentindo nada. Eu não sou capaz, eu não posso. Minha mãe disse que eu vou ser como meu pai disse que eu vou ser como a minha mãe, de um jeito negativo. Aí vem os avós também, que desclassificam esses pais. Isso tem que ser tomado cuidado. Então o limite também precisa que os pais coloquem nos avós, nos tios, né? Porque muitas vezes eles conversam algum assunto até particular, né, do casal, e a criança está escutando e ele pensa que não está. Então é importante pôr limite nos parentes e nos amigos. Vamos conversar desse assunto sem as crianças estarem perto. Isso é muito importante. E tem os casos também em que os próprios pais fazem contra os avós, por exemplo, ou paterno ou materno? Sim, tem sim. Muitas vezes por ciúmes até. Porque como o meu filho, né, eu como mãe, como o meu filho não é apegado à minha mãe, e sim à minha sogra. Então muitas vezes ela traz um conflito dela interno, de sogra e nora, e começa a transferir para essa criança. E a criança querendo ficar com aquela avó, ela sabe que se ela pedir para ir na casa da vovó, do vovô, dos priminhos, do outro lado do genitor, vai causar o quê? Uma tristeza, a mãe vai falar um monte para ele, vai fazer chantagem, você vai na sua avó, então você não vai comer isso, você não vai ficar até mais tarde, não vai mexer no celular, isso é muito comum. Então existe alienação de várias partes. Agora, doutora, como fica quando, por exemplo, como o doutor citou, né, o objeto da alienação parental é justamente afastar esse objeto que causa danos, ou essa pessoa, esse genitor que causa danos a essa criança. Mas como fica para essa criança quando ela é afastada, de repente, de um pai, ou de uma mãe, ou de um avô, ou de uma avó? Isso é algo muito complicado. A gente trabalha muito em terapia. Porque a criança, ela não entende. Como eu te falei, né? Ela pensa que ela é a culpada, que é uma rejeição de um lado. E é importante sim que a criança tenha um contato com a mãe e com o pai, cada um tem a sua representação na família. Então quando a gente precisa, porque houve uma agressão física, uma violência sexual, então a gente explica para a criança que ela não tem culpa de nada e que nesse momento o papai ou a mamãe vai ter que ficar ausente para se tratar, ficar bem, para que depois volte ao convívio. Por isso a importância da terapia familiar, a terapia, né? Antes de uma separação, até mesmo quando há indícios de uma agressão sexual, verbal, física, para que a criança não venha falar. Então eu não posso dizer o que aconteceu, né? Essa agressão ou beliscão, as coisas que vêm acontecendo, porque senão vão afastar a mamãe ou o papai de mim. E a criança precisa sim, é importante para a formação dela. O nosso psique ele é formado até os 7 anos de idade, que é chamado de primeira infância. Então é muito importante que esses pais estejam presentes. Depois vem a fase da adolescência, do limite, onde a criança vem testando os limites com a sociedade, com tudo isso. E quando tem a ausência de um pai ou de uma mãe, para ela conviver com o sexo oposto, né? O papai ou a mamãe que foi colocado, né, de lado da vida dela, ela passa também a não confiar naquela pessoa. Então, se eu estou com a mamãe e o papai foi afastado, como eu vou confiar em outros homens perto de mim, de amiguinhos, relacionamentos, meu chefe? Então, isso traz para a vida adulta grandes danos. Por isso que a importância de ter a responsabilidade emocional. Vou me separar, aconteceu algo importante, há uma suspeita de alienação, vamos, né, conversar com o advogado a respeito, começar a preparar a criança para que ela entenda que tudo aquilo que aconteceu não tem nada a ver com ela. Doutor, quais são as estratégias legais recomendadas, no caso, para evitar uma alienação parental ou quando suspeita-se de uma alienação parental? Olha, primeiro, quando você tem uma suspeita, é bom começar a observar e começar a procurar em algumas coisas, celular, essas coisas, ver se realmente está ocorrendo. Comprovada a alienação parental, obviamente tem que buscar um advogado, uma psicóloga também, para ver se
realmente está ocorrendo ou se não é uma impressão, porque às vezes a sua realidade, a sua visão dentro daquela família, você não consegue enxergar realmente se está realmente ocorrendo ou não aquela questão. Então você leva para uma psicóloga, ela vai analisar para você também, para aquele pai ou para aquela mãe, se realmente aquilo está acontecendo, e em conjunto aí você realmente vai ter um diagnóstico mais assertivo se aquele mal realmente continua ocorrendo com aquela criança ou não, né? E até complemento o que o doutor falou, que tem que tomar muito cuidado, porque dependendo do motivo da briga do casal, a pessoa que se sente prejudicada, ela quer sim que a criança, né, considere que há alguma coisa errada com o outro genitor. E aí ela vem colocando características e até memórias falsas na criança. Quando você era menor, seu pai te batia. Quando você era menorzinho, sua mãe não te alimentava. Sua mãe saía e te abandonou. Sua mãe viajava e te esquecia. Então isso é normal. E a criança vai crescendo com aquelas falsas memórias. Então é muito importante que a gente tome muito cuidado. Ouvir a criança, ver o comportamental, ver todo o processo, falar com o advogado que está acompanhando a família, para que a gente possa fechar se realmente aquilo é real ou fantasioso. E aí, doutora, como a gente fala sobre o quanto a alienação parental pode afetar, por exemplo, em termos cognitivos essa criança? Ou afetar até mesmo na escola também, no aprendizado, na leitura, atrasar, de repente, a fala dessa criança, né, quando essa separação, quando essa situação vem ainda menor, ainda bebê? Isso é comum. A escola, a primeira coisa que pede é que venha um acompanhamento psicológico para que a gente avalie a agressividade. É o primeiro item. Agressividade, dificuldade de aprendizado, irritabilidade, isolamento social. A criança ela começa a ficar desorganizada, o rendimento escolar dela cai muito. Ela começa a responder e quando ela é questionada, quando ela é levada para uma diretoria, o professor vem conversar, ela se fecha, o corpinho dela fecha. Né? Ela fica todinha cabisbaixa e evita tocar no assunto. E quando é perguntar, está tudo bem em casa? Que é uma frase típica, né? Para a gente saber o que está acontecendo. Quando a criança baixa o olhinho, a cabecinha e o ombrinho dela se fecha, a gente já sabe que tem alguma coisa a ser investigada. E a escola solicita muitas vezes que os pais encaminhem ou que peça que um profissional da saúde mental fale com eles. Só que muitas vezes os pais sabem o que está acontecendo e também não querem falar. Né? Então isso também acaba criando algumas barreiras. Mas a escola é um dos primeiros indícios quando eles procuram a nossa ajuda. Doutor, muitos pais que estão pensando em se separar já procuram o senhor, por exemplo, procurando evitar ou buscando evitar essa alienação parental? Ou às vezes um cônjuge ou outro faz essa procura ao advogado? Olha, como eu posso evitar cair nessa questão ou não? Sim. É normal não evitar a alienação parental, mas que os casais venham e digam que querem se separar de uma maneira amigável. Ou seja, eu preciso fazer a coisa da melhor maneira possível para não criar um conflito com a minha futura ex-esposa. Isso é o mais comum. Eu, como tenho esse perfil de ser mais do acordo, porque eu não acredito muito em conflitos familiares, eu acho que não leva muito a resultados práticos e efetivos. Então as pessoas vêm me procurar geralmente quando querem esse caminho do acordo, onde você pega as duas partes, vê a questão de cada uma delas, seja patrimonial, seja psicológico, seja daquele seio familiar, e você acaba unindo interesses e fica naquela situação de ganha-ganha, onde os dois saem daquela situação de divórcio, que é difícil, mas pelo menos com o coração mais leve, sabe? Você resolvendo aquela situação de maneira integral e não deixando arestas para problemas com filhos, com a sua futura ex-mulher, ter uma relação boa com todo mundo. É lógico que esse é o cenário ideal, não é... a gente tenta ser o mais comum, mas também existe muito litígio também. Então aí depende da dinâmica daquele casal, o que chegou, o que fez aquela pessoa estar ali na minha mesa, querendo se separar da sua esposa ou do seu marido. Agora, como fica a questão de pensão, por exemplo, ou de custos e gastos que envolve essa criança numa possível alienação parental quando um dos cônjuges tem que ser afastado desse convívio? A gente não pode misturar muito a alienação parental com alimentos. Alimentos é um direito da criança de sobrevivência, para dar toda a condição dela ter tudo aquilo que ela tem direito. E a alienação parental é uma prática que acaba acontecendo naquela dinâmica do casal quando eles estão em litígio. Então, se você pratica alienação parental, se você não tem o convívio da criança, isso não quer dizer... Se você foi afastado do convívio da criança, isso não quer dizer que você não tem que pagar alimentos. Alimentos tem que pagar porque é uma necessidade da criança, é uma obrigação
daquele casal, seja da mãe ou do pai. Mas é comum que esse pai ou mãe que é afastado do convívio queira se eximir desses custos? Pode até ser uma intenção dele, mas a justiça brasileira não deixa ele ficar isento de pagamento porque ele não visita a criança. Principalmente porque ele que provocou essa situação, teoricamente, né? Muito bem. Olha só, pessoal, a gente vai fazer um rápido intervalo no Alesp em Pauta de hoje. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre o tema de hoje. Eu te espero. Olá, nós estamos de volta com o segundo bloco do Alesp em Pauta de hoje, falando sobre o tema alienação parental. Tenho aqui 2 especialistas, temos um advogado e uma psicanalista nos ajudando a entender um pouco melhor sobre essa dinâmica. Doutor, voltando nesse bloco, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse número de guarda compartilhada, se tem aumentado, se tem diminuído, como isso funciona. Sim, nos últimos tempos a lei evoluiu para prever que em caso de divórcio, geralmente se aplica a guarda compartilhada, se não tiver nenhum dos problemas. Nenhum problema de relacionamento, nenhum problema territorial, de onde a criança estuda, tal, geralmente guarda compartilhada. Então o casal se divide, o ex-casal se divide no dia a dia da filha, da filha do filho, para sua dinâmica de dia, de estudo, de esportes e tal. Então, a guarda compartilhada, segundo os últimos números do IBGE, tem aumentado sim, por causa que a lei favorece que isso aconteça. Mas também os outros tipos de guarda também são comuns, também, não é só guarda compartilhada. Hoje eu acredito que até 40% mais ou menos são estipuladas as guardas compartilhadas nos processos de divórcio. Doutora, a gente falava nos bastidores o quanto antigamente isso era difícil, né? A guarda compartilhada era difícil. No geral, a mãe realmente ficava com essa atribuição, com essa tarefa, e o pai acabava se distanciando mais de todo esse processo. A senhora percebe esse movimento no seu consultório? Sim, bastante. Antigamente era a mãe que trazia a criança, fazia todo o processo, eu só tinha contato com a mãe. Quando eu tentava ter contato com o pai era muito difícil porque ele se negava. E muitas vezes nem a mãe sabia onde o pai morava. E a criança sempre trazendo essa ausência, né, da incapacidade dela mesmo, do abandono, da rejeição. Hoje a gente vê que é um pouquinho diferente. Como o doutor falou, né? Hoje a gente vê bastante a guarda compartilhada, cresceu bastante esse número. Antigamente 80%, 85% da guarda ficava com a mãe. Hoje a gente vê esse número caindo para 50%. Os pais estão querendo também ter mais contato. Ele até aceita, como o doutor falou sabiamente, que fique com a mãe, porque muitas vezes está próximo da escola, fica mais próximo de toda a logística, e ele quer estar presente, seja numa reunião de escola, no acompanhamento de um médico, conosco, né, na parte psicológica, quando a gente solicita. Então, a gente vê que hoje em dia esses números mexeram bastante. Agora, nesse momento pós-guarda compartilhada, quando o pai quer também, né, aí participar desse processo, ou a mãe quer participar do processo, mesmo estando separados, como a senhora mesmo disse, em consultas, reuniões de escola, doutor, é muito comum que esses casais entrem em conflito aí nessas situações também, de repente durante uma consulta, durante uma reunião na escola, né? Eu vejo como benéfica a guarda compartilhada para todos os casos, porque a criança tem o direito de ter essa convivência com os pais e quanto mais ela tiver convivência com os dois, melhor para ela. É lógico que não é fácil estabelecer essa dinâmica. A criança geralmente guarda diferente de domicílio, né? Domicílio é onde a criança vai realmente dormir, residir ali. Então o pai depende todo dia levar para a escola. Ele precisa sempre ter o contato com a mãe para pegar essa criança e levar para a escola. Então nem sempre é fácil esse contato, mas para a criança é o melhor dos cenários. Já que tem esse cenário de separação, a guarda compartilhada, ela ter convivência no mesmo dia com o pai e com a mãe é maravilhoso. Eu acho maravilhoso, mas nem sempre é fácil, né, doutora? Isso é verdade. E o que a gente vê também, como o doutor falou, que muitas vezes os pais não separam o que é o bem-estar da criança com o relacionamento deles. Então, quando o pai vai buscar se a guarda está com a mãe, muitas vezes a mãe não desce, não entrega para esse pai. Ou a criança vai sozinha, ou a babá, a funcionária, ou um parente acaba levando essa criança para esse pai. Então, a criança já se sente mal por isso, porque é um abandono.
Porque é importante sempre a gente trazer, né? Por mais que tenha ali as suas mágoas entre o casal, o primordial é que seja visto o bem-estar do menor. Então, muitas vezes a gente percebe que é colocado o seu próprio ego, né? É colocado o que você está passando como pessoa, como adulto, em cima daquilo que a criança está sentindo, por considerar que a criança é criança. Ela não percebe, depois esquece, ela nem está sentindo, nem está percebendo. E não é verdade. A criança, ela absorve muito mais do que o adulto pode imaginar. E quando vem para o nosso consultório e ela estabelece uma confiança, ela se abre e conta coisas assim que a gente fica estarrecido do amadurecimento até das palavras e das expressões e das emoções que não é compatível com a idade. E a gente vê que ela escuta isso, né, da mamãe ou do papai, do vovô, da vovó, do titio, e não são falas que acompanham esse marco do desenvolvimento dela. Então, por isso que a gente toma bastante cuidado. Doutora, quais são as formas de alienação parental? Olha, existem inúmeras formas. A gente tem que pensar que, acima de tudo, quando a gente fala de alienação parental, é pensar que nós temos que preservar a criança. Alienação parental, o doutor acho que é a pessoa ideal para falar sobre isso, né, é quando a gente trabalha com o não bem-estar da criança. Quando a gente pega essa criança e usa ela como objeto contra o outro genitor para que o adulto ele tenha um ganho secundário. Mas a gente, nos bastidores, a gente conversava sobre algumas formas, por exemplo, de quando um genitor não permite que o outro fique sabendo, inclusive, de alguns compromissos aí dessa criança, justamente para ficar mais tempo com essa criança. E aí, doutor, como isso funciona? É difícil, né? Os casais vão estabelecendo dinâmicas e sempre pensando neles e acabam esquecendo de pensar na criança. E que deveria ser o cerne da questão, né? Então é muito complicado, as coisas vão acontecendo, às vezes a guarda é compartilhada, o pai tem que levar na escola, mas a mãe atrasa na hora de entregar. São pequenas coisas que vão acontecendo, que vão minando o relacionamento do casal e acaba caindo em cima da criança, né? Eu até complemento também, como você falou, né? Muitas vezes os pais não passam a agenda escolar. As notas baixas, a necessidade de um acompanhamento, de repente, por um professor externo, tudo isso, as reuniões que tem, os médicos, até mesmo se a criança fica doente. Então, muitas vezes é guardado essa informação para que aparenta que esse pai, ele não está se importando com essa criança e ele quer estar presente. Então, na escola parece que o pai é ausente. Quando há um processo judicial, isso o doutor, né, poderia também complementar, existe toda uma análise comportamental, né, e psicológica, que é a nossa parte, o jurídico e também tem o acadêmico. E quando é perguntado para a professora, o pai é presente? Como é o convívio do pai aqui dentro? Não tem esse pai, ou essa mãe. Muitas vezes não porque ele não quer estar junto, mas porque ele não é comunicado. Porque há, assim, um funilamento de informações, né? O que pode ou não chegar nele. Se eu puder complementar, doutora, claro. Os pais têm que entender uma coisa. A guarda compartilhada dá direito a ambos acompanhar o resultado estudantil dos filhos ou acompanhar as atividades extras dos filhos. Então não é porque um dos dois lidera ali, que é que tem mais contato com a diretoria da escola, tudo, que esse não pode ir lá diretamente. Ele não precisa da mãe ou do pai para ir até aquela instituição, entendeu? Ele tem todo o direito de ir lá, sentar com a diretora, a coordenadora acadêmica, psicológica, pedagógica, e conversar. E aí, como é que está minha filha, meu filho? Como é que foi esses últimos tempos? A gente passa por uma situação difícil, eu não tenho muito contato com a minha ex-mulher, mas eu estou aqui para saber como é que está meu filho. Ele tem todo esse direito. É que, às vezes um acaba acomodando, vai ficar mais acomodado porque o outro acaba fazendo mais essa parte de representar o filho perante as escolas, as instituições. Mas que ele não se acomode, que ele vá lá, que ele se apresente lá na escola, fala, eu sou o pai, estou preocupado com o desempenho da minha filha, como é que ela está, como é que ela está se desenvolvendo, a separação foi muito difícil para ela, como é que foi esse período desde que eu me separei ano passado e cheguei até agora. Os pais não podem se acomodar. Ficando com o domicílio da criança ou não, ele não pode deixar a outra pessoa ficar na liderança das coisas. Ele tem sim que acompanhar dia a dia do seu filho. É muito importante para ele estar junto nisso, né? Doutor, voltando a falar um pouco desse processo legal, né, todo, a mediação, o senhor mesmo falou, né, que o senhor sempre busca, então, esse meio do caminho, né? Quanto a mediação e a terapia de casal são instrumentos que ajudam nesse momento do processo legal, realmente facilitam até para o advogado para ter um entendimento entre as partes? Eu acho essencial, eu sempre indico para as pessoas,
E antes de se chegar nesse caso de divórcio até, que vá antes do psicólogo para saber se é isso mesmo que você quer. E depois, tendo certeza disso, a terapia de casal para tentar fazer que aquela dinâmica dê certo entre eles depois do divórcio, né? Que não vai ser fácil, mas eles podem tentar se arrumar de alguma forma para coisas acontecer de uma maneira legal para a criança, que é o que a gente deve pensar sempre. Doutora, a gente falava também sobre os efeitos na vida adulta dessa criança que viveu uma situação de alienação parental. E a senhora trazia efeitos muito preocupantes e alarmantes, inclusive falando da vida profissional dessa criança quando adulta, né? Sim, os danos não é só na infância como as pessoas pensam. Quando a gente fala de alienação parental, a gente pensa automaticamente numa criança, até os 18 anos de idade. E não é bem assim. Por todos os traumas, todas as fissuras emocionais que são abertas, ela vai levar sim para a sua vida adulta. No profissional, no amoroso, muitas vezes ela não consegue manter uma relação com outras pessoas, ela não consegue estabelecer um vínculo familiar com os parentes do seu cônjuge, ela não consegue muitas vezes numa entrevista se sentir capacitada, um cargo de liderança, trazer expressões na hora de se posicionar numa reunião. Então ela acaba ocupando cargos inferiores, porque ela não se sente capacitada, não houve essa validação. Porque quando o papai e a mamãe se separam, ela traz essa culpa para ela traz esse abandono e isso traz uma rejeição. Então, se eu não fui bom o suficiente para papai e para mamãe na infância, como agora na vida adulta, eu vou ser boa o suficiente ou bom o suficiente para o meu marido, para o meu filho, para o meu chefe, para o meu funcionário. Então, o dano é muito maior do que as pessoas pensam. Isso é importante. E até gostaria de complementar o que o doutor falou em relação à escola, que muitas vezes o pai também, existe o lado acomodado, sim, mas existe o lado que quando o outro lado, que não tem a guarda, quer compartilhar, muitas vezes a escola também barra. Por quê? Porque o primeiro, quem tem a guarda, acaba indo na escola e já falando, olha, existe uma separação e eu não quero que tenha contato. E aí é importante que o outro lado leve um documento do advogado ou passe o contato do advogado para que ele fale, olha, ele tem direito sim. Existe uma separação, mas está sendo uma separação, lógico, dolorosa, e a criança está sendo prejudicada nisso, mas é possível e é permitido por lei essas visitas. Porque como muitas vezes o lado que tem a guarda, ela acaba falando algumas inverdades. Falando que existe alienação parental, e aí isso assusta a escola também, que tem a sua responsabilidade com a criança. Então, o apoio do advogado, o documento que o advogado traz para o pai que vai fazer essa visita é importante para que a escola veja que ele está ali enquadrado. Aí ele pode participar da vida social, das festinhas da escola e aí sim, receber boletins, reuniões, porque a escola começa a enviar para os dois. E a criança, por isso que hoje em dia a gente vê, é o dia da família. Antigamente era o dia do papai e o dia da mamãe. Hoje a escola está tentando o máximo possível que a criança não tenha dano, não importa de que jeito, Doutor, o senhor acha que falta um pouco mais ainda as pessoas terem conhecimento sobre o que é alienação parental? Ou o senhor acredita que esse termo já está bem divulgado, bem difundido entre a maior parte das famílias? Eu acho que se os pais soubessem exatamente o que é uma alienação parental, eles não praticariam. Porque se eles imaginassem o dano que causa para essa criança, a filha deles, que eles são incapazes de fazer qualquer mal para uma filha, obviamente, e descobrir tudo que ele está fazendo de ruim para ela, ele ia ponderar mais antes de fazer qualquer uma coisa desse tipo, Mas eles não têm noção, porque não é hoje, é amanhã. E esse problema é um problema ser amanhã, porque se amanhã você não consegue enxergar que aquilo está fazendo mal, ou você está todo dia com a criança, que você não consegue perceber o quanto que ela está piorando, E daí somente uma profissional experiente para poder mostrar que aquilo tá terrível para a criança, não está fazendo bem para ela. Mas esses casais têm clareza ou conseguem ter clareza hoje, em sua maior parte, pelo menos, sobre o que é a alienação parental? É difícil no processo de divórcio você deixar de olhar para você mesmo, Porque você acaba trazendo aquilo para você porque é o seu casamento. Então fica difícil você olhar para sua criança e falar assim, não é só para mim que está fazendo mal, está fazendo mal para minha filha, para meu filho também. Então eles têm, por isso que é sempre bom ter uma ajuda psicológica, para você começar a perceber que não é só você nessa história. Tem muito mais coisa que o seu problema com o seu marido, com a sua esposa. Tem os seus filhos, tem os seus parentes mais próximos, tem as pessoas que estão naquela casa também, que convivem juntos. Doutora, é possível reconstruir essa relação pós-alienação parental?
né? Ou seja, reverter um cenário, ou ainda é ínfima a parcela que consegue fazer esse processo contrário? É muito pequena. Porque primeiro nós temos que trabalhar esses pais, como o doutor falou, né? Os pais, quando eles vêm para o consultório, é difícil quem fale, olha, meu filho está passando alienação parental por causa do pai, por causa da mãe. É muito difícil. Ela vem para uma queixa principal. A escola geralmente traz, é o primeiro levantar a bandeira e dizer que alguma coisa está errado. Porque no momento de divórcio, como o doutor falou, a pessoa está olhando para ela, para a dor dela, para toda aquela mudança que vai acontecer financeira, de endereço, como vai ficar. E a criança acaba sendo colocada um pouco de lado. Porque é considerado que isso é apenas um detalhe, no sentido de dizer, né, eu primeiro preciso ver financeiramente como vou me sustentar, aonde vou morar. E aí meu filho, é lógico, vai ficar comigo. Então, não é o foco principal naquele momento. Então, quando a gente fala em relação à criança, né, a todo esse processo, a gente vê no consultório que muitas vezes eles não sabem o que é alienação parental e nem sabem o que estão fazendo. Então, a gente precisa o quê? Quando é menor, a gente sempre solicita que um dos pais faça a terapia. Porque você imagina o seguinte, nós profissionais da saúde mental ficamos 1 hora por semana com a criança. E esse pai e essa mãe ficam 7 dias por 24 horas. É desvantagem para a gente como nosso trabalho, né? Então a gente precisa que um dos pais faça assim a terapia para que aí ele possa ter a conscientização do que está acontecendo, do sofrimento real daquela criança. Você não vai falar, isso é coisa de criança, isso é frescura, vai dormir, isso é manha. Palavras que a gente escuta muito. Aí ele começa a ter conscientização e a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai expor esse tema. Porque é normal o adulto se defender. Imagina, esse profissional está errado. Eu fazendo isso com meu filho? De jeito nenhum. Então, é difícil também para a pessoa ver qual mal ela faz para a criança quando ela fala mal do outro genitor. E aí, qual é a importância, também a senhora citou, do papel da escola, por exemplo, né? Muitas vezes a escola é a principal, a primeira a levantar essa bandeira de que tem alguma coisa errada com essa criança, né? Qual é a importância, então, desse acompanhamento psicológico feito muito de perto pela escola, por esse professor, diretor, coordenador? Hoje em dia a gente vê muitas as escolas assim, preocupadas com o bem-estar das crianças. Os professores, psicopedagogos, geralmente eles percebem porque a criança já vem com um padrão, ela está acostumada. Então, quando ela muda aquele comportamento, já começa, né, as reuniões. Olha, seu filho caiu o rendimento, está acontecendo alguma coisa em casa? Ele está bem? Chama a criança, pede um reforço. Primeiro começa nas notas e a agressividade. E aí ele pede para um acompanhamento psicológico e que a gente entre em contato. É normal a gente entrar em contato com a escola para saber quais são os atos da criança, o que levantou essa suspeita, além do baixo rendimento. Então é importante uma parceria. Acaba sendo multidisciplinar, né? O jurídico, o acadêmico e o psicológico, para que a gente possa blindar essa criança o máximo possível. É lógico, a gente precisa que os pais colaborem também. Eu acho interessante porque os pais, cada vez mais por conta do mercado de trabalho, muito serviço exacerbado e tal, têm delegado para as escolas essa função de educação. Então é muito importante mesmo que as escolas prestem atenção nas suas crianças, porque às vezes o pai acaba não, pais, tá? Acabam não tendo essa visão, porque trabalha demais, porque a criança sempre fora, período integral, então você acaba não acompanhando mesmo como é que está o estado dessa criança. Então eu acho o papel da escola fundamental. E outra coisa também, né? Imagina o seguinte, como o doutor falou, hoje em dia os pais estão trabalhando muito, o pai e a mãe, aí eles chegam em casa cansados. A criança vem, olha o meu desenho, olha o meu brinquedo, quer uma atenção. Ah, daqui a pouco, acabei de chegar, você não está vendo? Olha, eu trabalho o dia inteiro para te dar tudo, só 1 minuto, vai falar com seu pai, vai falar com a sua mãe. E a criança vai se sentindo abandonada, ela vai se sentindo assim isolada, ela se isola por si só. E aí começam os danos, isso também é uma alienação com a criança, né? Ela precisa do momento dela, ela precisa ser assistida. Ah, só 1 minuto, você não está vendo que eu estou cansada? Você não está vendo que eu trabalho o dia inteiro para poder dar as coisas para você? Mas eu não pedi isso, daí eu pedi carinho, amor e proteção, porque essa é a figura materna e paterna. Então a gente vê muitas crianças sofrendo e os pais acabam fazendo isso e nem percebem. Tem que ter o momento da criança, olhar para a criança. Os adultos olham para baixo, é descer na altura da criança para que ela se sinta confortável. Deixa eu ver seu desenho, que bonito, que letra linda. Então a gente vê muito isso, até retratado em reportagens, em filmes. Como a criança, né? Às vezes ela vem tão contente mostrar algo que ela fez na escolinha, um laço diferente, e é ignorado. Ah, tá bom, já vou ver. Daqui a pouco eu vejo, deixa lá. E não tem o deixa lá, não tem o depois. Então, a escola ela entra com esse papel importante. Como o doutor falou, a educação está sendo muito terceirizada.
que o desmame seja feito lá, o desfraude, e assim vai indo. Estou pagando, fica lá o dia inteiro, e a tendência é ficar a criança cada vez mais, mas ela precisa do convívio da mãe e do pai, ela precisa desse olhar, ela precisa dessa atenção. Isso é importante, isso é o vínculo familiar. Então, quando há alienação parental, há um corte nesse laço afetivo. Precisam ter boas memórias para que ela possa crescer com uma saúde mental saudável. Senão ela vai entender que a família não é algo bom. E a gente vê muito os jovens hoje em dia, os adultos trazendo, minha família é tóxica, a palavra tóxica ficou comum. Eu não tenho atenção. Isso é uma palavra que a gente escuta muito também. Doutor, é muito comum que o advogado também tenha ou faça muito essa interface com a escola? Eu acho que a escola é um pouco mais difícil. É lógico, se precisar alguma coisa, mas geralmente a gente pede para os pais irem até a escola. A gente acaba não se envolvendo com essa questão, mesmo porque é uma questão muito particular, da criança e tal. Daí é uma coisa mais dos pais. Mas, óbvio, se precisar entrar com processo para provar a alienação parental, obviamente a prova, o boletim da criança, algum atestado que seja feito lá na escola, vai ser utilizado como prova para isso. A gente tem mais interação com o psicólogo porque a gente sabe da necessidade mesmo que tem o psicólogo, principalmente para os nossos casos, entendeu? Porque é ali que, com o psicólogo, que a gente vai conseguir chegar numa decisão do casal e essas coisas. Mas a escola é uma coisa mais afastada. Talvez a psicóloga, às vezes, tenha mais contato com a escola do que o próprio advogado. O advogado é mais as partes e o psicólogo mesmo, são os maiores contatos do advogado. Doutora, fala-se muito, alguns pais e mães, no momento da separação, é melhor separar enquanto ainda é pequeno e não vai lembrar do que depois, quando adolescente ou quando depois dos 7 anos, 6 anos, enfim. Isso é verdade? Isso é mito? Quais são os efeitos? Isso é mito, porque a criança está absorvendo tudo que está ao redor. Os pais conversam, brigam, fala baixo, vamos lá para o quarto, está dormindo, a criança está dormindo e não é assim. Ela está sendo formado, o psique dela está sendo formado. E aí ela entende esse abandono, essa culpa. Se eu não estivesse aqui. Ele vai ficar comigo, vai ficar com você, eu não quero. Onde vai morar? Como que eu vou pagar a escola dele? Então, é um cuidado que tem que ser. Quando a criança é pequenininha, ela absorve tudo sim, por mais que os pais pensem que não. E elas trazem muito mais a verdade no consultório do que até mesmo o adolescente, porque ele veio meio que instruído. Não posso falar, mamãe disse para não comentar tal coisa, mamãe disse para não fazer tal, porque senão você é divertido. A criança, quando ela começa a se sentir confiante naquele ambiente, ela fica tranquila. Eu tenho uma caixinha, que quando eu vou atender a criança, ela abre todo dia aquela caixinha, eu falo que os segredos dela ficarão guardados e ela mesma vai fechar. Para que ela saiba que tudo vai ficar guardado e que nada vai sair dali. E aí ela começa a trazer. E nós estamos brincando e do nada ela começa. Na escola aconteceu tal coisa, na minha casa meu pai falou isso, na minha casa minha mãe fez isso. E aí ela começa a contar detalhes do que acontece. O dano é desde a hora da separação, a partir que você não tenha o aparato profissional, tanto jurídico como psicológico, para que isso seja preparado. Não existe fase melhor ou pior. Todo mundo vai sair prejudicado, A pessoa que tomou a decisão, a pessoa que foi talvez surpreendida ou não, e a criança principalmente, porque ela não tem nada a ver, porque a separação é entre o adulto e não dela. Então, como assim agora eu tenho que escolher? Como assim não terei mais papai e mamãe comigo todo dia? Então, desde pequenininha a criança, ela não entende. Vou para o casa da mamãe, agora eu vou para o carro do papai. Agora eu tenho um quarto aqui, agora eu tenho um quarto ali. Aonde de fato eu moro? Qual é a minha casa? A criança não entende isso, ela só sabe que tem mamãe e papai. Por isso a importância da criança ser preparada para este momento, para essa conversa. E não pensar que quando adolescente ou adulto é muito mais fácil, que não é. Sentimentos são sentimentos, Doutor, o senhor percebe isso também ali na prática, com essa separação desses casais? Às vezes tem situações que são mais difíceis ou mais fáceis dependendo da idade dessa criança, ou quando a criança é muito pequena, acaba sendo mais fácil, ou mais difícil, ou o contrário? Nos meus casos, acho mais difícil quando é adolescente. Porque quando a criança já é adolescente, ela já tem direito de voz. Então, o que vai acontecer lá no juízo, o que ela pode falar e tudo, é uma coisa inesperada. Então, para nós, advogados, é muito mais complicado. Você fica no inesperado, a gente está com provas, que são WhatsApp, essas coisas, de repente tem uma criança falando, um adolescente falando tudo aquilo que ele pensa. Então fica muito mais incerto para a gente. Mas, obviamente, se o resultado for para o melhor dela, é o que tem que acontecer e a gente nunca escolhe quem que a gente defende.
Mas quanto maior a criança, para a gente é um pouco mais complicado. Até de conversar, porque é uma fase difícil também, ela olha para o advogado com um jeito meio estranho, não é sempre que coloca em contato com a gente, mas quando coloca você vê que ela fica bem ressabiada, né, quando acontecem essas coisas. Agora, nesse momento, em frente a um juiz, né, quando esse adolescente pede para ficar com o pai ou com a mãe, enfim, pede para ficar com o genitor que você, advogado, sabe que está fazendo alienação parental, como que fica? O que prevalece? Depois de uma certa idade, a criança acaba sendo ouvida mais e a voz dela acaba sendo atendida. Então, se a criança ou adolescente, né, melhor, acima dos 14 anos para frente, ele decide que ele quer ficar com a mãe, dificilmente ele vai ser desrespeitado. É óbvio, se aquele ambiente não for o adequado para ele e tal, o juiz vai decidir de forma diversa. Mas a gente tem que sempre olhar para o interesse da criança. O divórcio acontece e tal, mas o mais importante é o que vai acontecer com os filhos. Qual que é o melhor, onde ele vai estar melhor sediado, entendeu? Outra coisa interessante também é que a alienação parental pode passar muito por um abandono afetivo muito rápido, entendeu? Porque hoje você está vidrado com esse relacionamento, amanhã você já tem outra pessoa e você nem quer mais saber daquilo que você teve no seu antigo relacionamento. Então acontece muito também, entendeu? Deixa de ser uma alienação parental para ser um abandono daquela criança, para ter uma outra realidade de família sem a participação daquele adolescente, daquela criança. É muito interessante isso, é muito triste, mas acaba acontecendo também bastante. Doutora, aqui na Assembleia Legislativa nós temos um projeto de lei que torna obrigatória a informação sobre alienação parental, inclusive, como eu perguntei agora há pouco para vocês, em escolas, tribunais, delegacias, até com a fixação de cartazes, etc., dizendo quanto isso é prejudicial. É o projeto 467 de 2019. Na sua opinião, qual é a importância desse tipo de legislações que falem sobre esse tema, que deem instrumentos legais? É muito importante. É muito importante para a sociedade como um todo. Muitas vezes as pessoas não sabem aonde recorrer, se existe uma lei ou não. Então, quanto mais nós pudermos amparar, trazer esse respaldo, né, para que as pessoas tenham esse conhecimento, não importa de que jeito, isso é muito importante. Que venham mais projetos, que venham mais leis, para que possa segurar e dar conhecimento também. Isso é muito importante. Doutor? Eu acho que quanto mais informação as pessoas têm, mais a coisa pode ser evitada de acontecer. Isso aconteceu com doenças graves, sexualmente transmissíveis, foi assim. Quanto mais campanha, mais as pessoas se protegiam. Quanto menos campanha, menos as pessoas se protegem. Eu acho que acaba acontecendo também com a alienação parental. Quanto mais as pessoas tiverem ideia do mal que elas estão fazendo para os seus filhos praticando esses atos, pode ser que a coisa diminua. Eu tenho quase certeza que a coisa diminui, sim. E o que também é importante é que a pessoa, sabendo que existe uma lei, existe um projeto que a protege, ela também pode procurar um advogado e falar, olha, meu filho está sofrendo alienação parental, eu quero essa separação do genitor. E aí sim, ter toda essa investigação. Mas é importante que ela se sinta protegida, porque muitas vezes você quer ter uma ação, mas você não sabe, por falta de conhecimento, se pode ou não. Tá, eu vou falar alguma coisa contra o pai, contra a mãe e acontece o quê? Então, isso também é importante. Quanto mais conhecimento, como o doutor falou, como você falou, para a gente é muito importante, né? Como sociedade. Isso para todos os itens. Desculpa, viu, doutora? A Lei Maria da Penha é uma coisa interessante. A pessoa pode não ter instrução, não ter educação, tal, mas ela sabe que se o marido cometer algum ato com ela consegue afastar ela do convívio. Então, são coisas assim. Como se divulgou muito a Lei Maria da Penha, toda hora se aparece na televisão, tal, as pessoas estão instruídas e sabem o que elas têm que fazer quando isso acontecer. A alienação parental tem que ser da mesma forma, entendeu? As pessoas saberem e evitarem de praticar. Doutores, agradeço demais a presença de ambos aqui no Alesp em Pauta de hoje, todos os esclarecimentos. Até a próxima. Obrigada. Obrigado mesmo. Nós agradecemos muito a sua companhia que esteve conosco de casa ou pela internet. E você já sabe, a gente se vê ao longo da programação. Até lá.